E aí, segunda série, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, como eu falei. Estamos aqui de novo para ter uma aula maravilhosa, super alegre de filosofia, ok? Então vamos lá, vamos ao que interessa. Gente, um recado importante antes. Façam as atividades durante o dia, tá? Não deixe para fazer à noite. Por quê? Porque os professores precisam desse resultado para eles conseguirem dar encaminhamento para preparar as próximas aulas. Precisam ver onde vocês acertaram, onde vocês erraram, tá? Para poder planejar a próxima aula pensando naquilo que, nas dificuldades que vocês estão tendo. Essa é a maneira do professor interagir, tá, com vocês. Então, não deixem para a última hora, é ruim, tá bom? Os professores ficam angustiados com isso, a coordenação fica angustiada. Então, vamos focar em fazer as atividades durante o dia, beleza? Segundo ano, espero que esse recado seja suficiente, tá? Vamos lá. Bom, nós trabalhamos aqui alguns autores ou algumas escolas, né, que vão falar sobre qual o melhor critério, né, para a gente chegar a uma paz social, né? Quais são os critérios que vão fazer com que a gente tenha uma paz social, lembra? Então a gente vai ter o Kant, que vai falar sobre o imperativo categórico, os utilitaristas, que vão dizer que a gente pode aplicar a razão de maneira matemática, né, no comportamento, por exemplo, nas escolhas que a gente vai fazer, avaliando desejo, satisfação e dor, por exemplo. Quer dizer, ou seja, quanto mais gente satisfeita com uma ação, melhor, porque eu estou pensando na maioria, uma minoria que sofra não tem problema, porque a ação tem que ser conduzida para o bem da maioria, tá? Basicamente é isso que os utilitaristas vão pensar. E o panoptismo, que vai pensar, por exemplo, né, que o ser humano não consegue se comportar sem ser vigiado. Então ele cria uma estratégia, né, que vai colocar o ser humano sobre vigilância cotidiana. É só vigiado que o homem não comete erros, porque se ninguém estiver vendo, ele vai cometer erros, segundo os autores do panoptismo, tá? Ok. Todos esses três autores, de alguma maneira, essas escolas, né, elas vão pensar a partir de um ponto de vista racional. A gente vai ter uma racionalidade no Kant que fundamenta a ação, ou seja, a gente vai ter um critério universal. Lembra da máxima? Age de tal maneira que a sua ação possa ser universalizada, né? Essa é a máxima, o dever, né? E ela está fundamentada na razão, né? Por exemplo, eu falei da fila, não lembro se eu falei, mas a fila, eu posso furar fila porque eu estou com fome da cantina? Posso, só que eu preciso universalizar. Se eu posso, todo mundo pode, tá? Se todo mundo furar fila, teremos fila? Não. A gente vai ter briga, vai ter um monte de coisa e ninguém vai chegar ao final da fila, ou seja, ninguém vai conseguir o lanche. Então, racionalmente falando, esperar na fila é um dever, porque esperar na fila é a escolha mais racional, porque beneficia a todos, a você e aos outros, tá? Então, a gente vai ter os utilitaristas que vão pensar de maneira matemática as ações. Eles vão tentar calcular o que deixa mais feliz a maioria das pessoas, vão contabilizar quantas pessoas ficam felizes. Bom, se uma minoria fica triste, a maioria feliz, eu escolho assim. Isso é racionalizar também, tá? O panoptismo, mas basicamente é a mesma coisa. Vai desconsiderar a liberdade humana e vai dizer que o homem não tem maturidade para ser livre, então eu preciso vigiar. Como é que eu construo essa vigilância? A partir da aplicação de uma racionalidade. Todos eles estão sendo guiados por uma noção racional, tá? Ou soluções, estão pensando em soluções racionais para melhorar a sociedade e melhorar a convivência. Esse sujeito aqui é o Friedrich Nietzsche, que é um dos autores que eu mais gosto, tá? Ele vai basicamente falar da transvaloração, ou seja, ele vai criticar a razão e tudo aquilo que a razão fundamenta, tá? Como bom, como belo, tá? Ele vai pensar para além do bem e do mal, em que sentido? Para o Nietzsche, o bem não é um valor universal, ele não pode ser encontrado definitivamente e ele não é imutável, tá? Como alguns autores racionalistas vão pensar. Para ele, o bem é temporal, então ele vai fazer uma pesquisa chamada genealogia moral, onde ele vai ver ao longo da história como é que o critério de bem se altera, tá? Então, por exemplo, há 1000 anos atrás, era bom fazer isso?
tá? Era bom fazer aquilo, a gente vai ter diferenças de aplicação de noção de bem e de mal, tá? E ele vai, fazendo essa genealogia, tentar demonstrar que os valores eles são temporais e temporários. E o que faz um valor vencer, ou um valor ser vigente, né? Ou um valor ser mais importante que os outros valores? O resultado de uma guerra, né? De uma disputa entre essas morais, tá? Então, a gente vai ter os instintos, esses instintos estão sempre em luta, aquele que vence, ele define o que é moral. Ou seja, por exemplo, na democracia, a maioria, né, ela vai basicamente definir como a política vai ser por 4 anos. Então, é disso que ele está dizendo. Então, não existe um critério de valor, no sentido de, nós temos que fazer a melhor escolha, o bem, não sei o quê. Para ele não existe. Existe uma disputa e o resultado dessa disputa é basicamente o critério de bem e de mal que venceu e que vai vigorar por algum tempo, até que outro instinto, outra força tome o lugar, tá bom? Para ele é importante a noção, tá? Essa noção aqui de submeter a moral à vida. Segundo ele, o problema dos critérios morais que nós temos não é que eles sejam ruins, né? É basicamente porque eles submetem a vida, tá? Submetem a vida a desejos, a instintos inferiores, tá? Basicamente o que ele vai dizer. Por exemplo, na religião, a gente vai ter a ideia de que a gente precisa cultivar a alma para quando a gente morrer a gente ir para o céu. Por quê? Porque o bem eterno está no céu. O que a gente faz quando a gente cultiva a alma? Abandona, por exemplo, os desejos, abandona os prazeres do corpo, né? Abandona as nossas dores, abandona tudo aquilo que a vida pode nos ensinar. Então, para o Nietzsche, quem cria valores, tá? Quem cria valores é a própria vida, né? Qual o sentido da vida e o que é melhor para a vida? A própria vida diz ao longo do tempo, certo? Mas o que ele vai criticar é que esse conjunto de valores que nós temos em vigência, ela depõe contra a vida, ela critica a vida, né? E é basicamente o que ele vai criticar. E ele vai pensar um valor que vai superar esse conjunto de valores aí, ok? E aí, qual que é o caminho que a gente vai seguir para superar esses valores que a gente tem, que ele vai criticar, que a gente tem no cotidiano, no nosso cotidiano? É a vontade de potência, ou vontade de poder. Nós podemos, né? Nós podemos superar, nós podemos decidir o que fazer da vida. Nós não precisamos nos submeter a valores que estão colocados, que já estão estipulados na história. Principalmente se esses valores fazem mal à vida. Então pense você, se uma regra te faz mal, por mais que digam que seja certo ou errado agir, se ela te causa algum tipo de adoecimento, é interessante obedecer essa regra, obedecer esse critério, esse valor, é isso que ele vai dizer. Então, nós precisamos pensar se essas regras estão nos adoecendo, nos enfraquecendo do ponto de vista da vida. Para o Nietzsche, um homem forte seria um homem que decide por si só como viver, que escolhe por si só como viver, sem temer as consequências, mesmo sabendo das consequências, tá? Bom, a moral nietzschiana, ele vai buscar o critério de moral dele lá no passado, tá? Antes de Sócrates. Ele vai pensar ele vai pensar na aristocracia, na nobreza grega, né? Um homem grego, um nobre, ele não convencia uma pessoa de que ele estava certo. Ele basicamente, como um ser mais forte e um ser destemido, impunha a sua vontade. Então, para ele, basicamente, essa seria a moral. Nós devemos, para ele, impor a nossa vontade, né? Agora, veja bem, não é impor contra os outros, é impor apesar dos outros, né? Ele não gosta, por exemplo, da ideia das pessoas que impõem a sua força sobre outras pessoas, né? Para comandá-las, para explorá-las ou coisa parecida. Ele também não gosta dessas ideias. Então, basicamente, é o sujeito que impõe a sua força apesar dos outros. Ele não está pensando nos outros, na coletividade. Ele basicamente está pensando e decidindo a própria vida. Bom, para ele, viver desse modo, faz a gente viver sem angústia, sem arrependimento, sem medo, tá? E
a vida pós-morte ela tem que ser desconsiderada para ele, tá? Isso não existe, só vai fazer com que a gente sofra, ok? E o homem além do homem seria esse homem que consegue ver para além do seu tempo histórico. Ou seja, nós temos um conjunto de valores e de verdades hoje. O homem para além do homem é que ele consegue pensar e viver para além desse conjunto de valores. Porque esse conjunto de valores que a gente vive, ou que estão aqui configurados, enfraquece a vida, ok? Tem uma historinha que eu vou contar para vocês rapidão. É o seguinte, um lobo encontrou um filhote de ovelha na beira de um rio. E falou para o filhote de ovelha, você está tomando água no meu rio. Aí ele disse, não, eu não estou tomando no seu rio, né? Eu tô tomando aqui embaixo a água lamacenta. O lugar que você toma água é lá em cima, onde a água está limpa. Ele fala, não interessa, você está num lugar que não deveria, então vou te comer. E a ovelha contestando, mas por que você vai me comer se eu não fiz nada contra você e etc. E aí tem um diálogo então entre o lobo e entre a ovelha, né? E no final das contas o lobo acaba comendo a ovelha. Com quem você se identifica quando eu conto essa história? Com o lobo ou com a ovelha? Tá? Normalmente a maioria das pessoas se identificam com a ovelha, né? Porque pra gente parece pecaminoso se pensar como um sujeito forte numa relação de conflito, tá? Isso é comum. Na nossa cultura, essa questão está dentro dos valores religiosos, éticos, né? A humildade, você tem que ser bom, você tem que dar a outra face. E quando a gente ouve uma história dessa, a gente se identifica com o carneirinho, filhotinho, que foi devorado injustamente. Mas, para o Nietzsche, o lobo também é fraco. Por que o lobo é fraco? Porque o lobo não precisava justificar para a ovelha por que ele estaria fazendo aquilo, tá? Como ele era mais forte, ele precisava apenas devorar, porque faz parte da natureza dele e ele não tem que dar satisfação para a presa dele. Então, os dois se comportam de maneira fraca. Então, numa situação, na nossa cultura, por exemplo, o sujeito que é mais forte, ele faz alguma coisa e ele justifica essa coisa. Quando ele justifica essa coisa, ele está sendo fraco também, ele está sendo ovelha também. Então, na nossa cultura, a ideia da humildade mascara, por exemplo, uma série de coisas. Tem gente que faz o mal, né, ou prejudica as pessoas porque elas desejam, né? Só que elas vão justificar isso, falando, não, a pessoa que estava errada me interpretou mal, não foi isso que eu quis, eu não pensei direito. Mentira, no fundo, segundo Nietzsche, ela queria fazer. Só que a nossa cultura não aceita isso, não aceita que essa pessoa admita que quis fazer aquilo, tá? Que ela quis fazer porque quis. Por que você quis fazer? Porque sim. É basicamente isso que ele vai dizer. Então a moral dele é toda baseada nessa afirmação de si sem precisar se explicar, tá? Mas ela é bastante perigosa. A gente vai na próxima aula trazer algumas considerações, algumas objeções à ideia dela, tá? A essas ideias do Nietzsche. Por enquanto, respondam às atividades, fiquem bem, até a próxima aula.